Beleza. Então, vamos começar a nossa aula de exercícios. Gente, a aula de exercícios, como eu sempre faço, né? Eu vou passar um exercício, né? São 4 exercícios aqui, justamente porque a prova vai ter 4 questões. Então, similares é o que vai cair lá na prova. Eu vou dar um tempo para vocês estarem resolvendo. Então, a gente começa com um exercício mais simples, como eu sempre faço, né? Decompõe a força F de 200 newtons que atua nos tubos nas componentes X e Y. Então, vou dar um tempo curto nesse exercício, porque eu acabei de fazer um muito similar para vocês estarem resolvendo. Aí no desenho eles estão meio inclinado FY assim, mas porque os canos estão inclinados aqui, né? No plano cartesiano eu coloco o FY reto, né, para cima. Isso, se a gente fizer lá o nosso diagrama de corpo livre, que eu acabei de fazer muito feio, eu até vou descartar aqui, que ficou feio aqui demais. Mas é isso aí, tá correta a tua leitura, Rodrigo. Fica difícil eu conseguir fazer reto aqui. Então, o meu fx, ele tá cada vez pior, né? Esse é o melhor que eu consigo. Então, o fx está aqui e o meu fy está aqui. E a minha força F está aqui. Deu no θ 40 graus. Beleza, pessoal? Quanto é que deu? Alguém chegou a fazer? Eu achei FX por enquanto. Minha calculadora tá doida aqui. É uma calculadora tipo essa daqui, não? Não, é uma modelo Paraguai, mas tava até ontem tava boa, mas agora ficou meio doida. Saiu um resultado negativo de X. Vê se ela está configurada em DEG. Se tem um Dzinho em cima em alguma parte, porque ela pode estar configurada como radianos. Daí dá um valor negativo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lembrando, para quem não tem calculadora científica, eu coloquei um vídeo lá no Moodle ensinando a usar a calculadora do Google para ângulos, então vocês podem estar utilizando na prova, né? E aí vai ser daquele jeito que eu fiz da outra vez, né? Então, semana que vem vocês resolvem a prova, e na outra semana tem a prova de recuperação para quem foi mal, quem não pôde resolver por algum motivo. E quem quiser estar marcando para a gente resolver de forma conjunta, eu estar auxiliando vocês nas dúvidas, é só mandar e-mail para mim. Eu já fiz isso na outra prova com alguns alunos e não tem nenhum problema a gente estar fazendo isso de novo. Eu achei aqui, professor. FY deu 128,55 Isso aí. e FX deu 153,2. Isso aí. Então, só a gente decompor. Fx igual ao F vezes o meu cosseno do ângulo θ. Né? Fx igual a minha força F, que vale 200, vezes o meu cosseno de 40. Então, meu Fx
é igual a 153,2 newtons. Da mesma forma, o meu Fy, F vezes o meu seno, meu ângulo θ, Fy igual a 200 vezes o meu seno de 40, e o Fy vai dar 128,5 newtons. Até aqui tudo bem? Ninguém tem dúvida? Então, vejam bem, isso aqui é o assunto básico de decomposição de forças em Fx e em Fy. É bem básico e, enfim, a gente é o ponto de partida de tudo, né? Então, por isso que é importante esse exercício, por mais que ele seja básico, mas é o ponto de onde se parte todo esse conceito de estática que a gente está vendo. Assim como é esse exercício de momento. Então, determinar o momento da força em relação ao ponto O. Todos os exercícios que eu vou resolver hoje, na verdade, a gente já discutiu em sala, né? Mas eu trouxe aqui mais uma vez para a gente estar conversando. Então, meu momento em relação ao ponto O igual a minha força vezes a minha distância. Distância do ponto de ação da força até a origem de rotação do meu objeto. Então, vamos ver se vocês conseguem resolver esse daqui. Sendo positivo no sentido anti-horário. Tem que converter para Newton, né? Porque está em quilonewton, né? Pode usar em kilonewtons. Pode. Aí o resultado vai ficar kilonewtons vezes metro, né? Ah, tá. Deu 21 quilonewtons vezes metro. Isso. Isso aí. Mais alguém fez, gente? Deu 21. Isso. Então, aqui o importante é a gente ver que a distância da linha de ação da minha força com o meu ponto de rotação, esse é o pulo do gato do exercício, é o 4 menos 1 metro. Então, na verdade, aqui são 3 metros. Então, aqui está a linha de ação da minha força, e essa é a distância dela em relação à minha origem. Então, o meu momento em relação ao ponto O é igual ao valor da minha força, que é 7 kN. Eu escrevi quilonewtons, mas nem precisa, né? Então, enfim, 7 vezes a distância de 3 metros. Então, meu momento em relação ao ponto O é igual a 21 kN vezes metro. E aí, sendo positivo no sentido anti-horário, a gente já havia escrito ali, né? Alguém não entendeu, gente? Alguém tem dúvida em relação a esse esquema aqui da distância e tal? É aqui que pega, né? Então, esse tipo de exercício de momento, a gente precisa estar ligado e perceber qual que é essa distância. Então, o cálculo em si é uma questão só de multiplicação, né, nesse caso. Mas a distância que é o que pega ali, então, que é o que a gente tem que encontrar, o pulo do gato, né? Como diziam meus professores. Não sei se alguém falou alguma coisa, não. Então, vamos para esse próximo exercício. Aqui a gente está falando já de somatório de momentos. Então, determine o momento resultante. Então, a gente está fazendo um somatório das 4 forças que atuam na haste mostrada na figura em relação ao ponto O. Então, vejam, os 2 primeiros exercícios é a base do que a gente tem que fazer para conseguir resolver esse tipo de exercício aqui. Então,
Por isso que é importante a gente entender os conceitos no exercício mais básico. E agora o que a gente fez aqui, está fazendo nesse exercício, é só usar mais vezes o mesmo conceito. Então, vou colocar aqui como dica, só para a gente não se perder, essa aqui como sendo a minha força F1, essa aqui como sendo a minha força F2, essa aqui como sendo a minha força F3, e essa aqui como sendo a minha força F4. Então, eu vou dar tempo para vocês resolverem também, e vamos achar aí, ficar ligado em qual que é as distâncias que estão agindo em relação ao meu ponto de origem, que é esse ponto O aqui. Também considerem como positivo sentido anti-horário. Então, somatório dos meus movimentos em relação ao ponto A. Qual que é? Eu fiz a conta aqui, professor, mas eu acho que não está certo, não. Acho que está faltando alguma coisa. Não tô lembrando como é que faz. Deu 364. Não, deu o positivo ou negativo? Hum, peraí. É, seria negativo, né? É, negativo, dá 334, eu cheguei. 334. Aham. Eu tenho que ver onde que eu errei aqui.
Vamos dar uma olhada. Então, esse tipo de exercício eu gosto de resolver ele tentando entender o que está faltando para a gente conseguir chegar à resposta. Então, por exemplo, quando a gente está falando de momento resultante, a gente está falando em que cada força tem uma distância. Então, vamos numerar o que é cada força e o que é cada distância, uma por uma, para ver se tem alguma coisa que falta. Então, vou fazer isso aqui, uma tabelinha aqui. Ó. Por exemplo, a minha força 1 de 50 newtons. Ela é 50 newtons para o meu sentido contrário ao que eu estou dizendo que é positivo. Então, eu já sei que a minha força F1 é menos 50 newtons. E a minha distância D1 da minha ação da minha força até o meu plano de rotação é 2 metros. Eu faço isso com cada uma das forças. Minha força F2, ela é 60 newtons. Ela está aqui. A distância da minha força até a minha linha da ação, ou seja, qual que é a distância que essa força está para fazer a rotação desse, como se fosse tipo um parafuso, né? Desse gancho aí. Alguém saberia me dizer? Como o professor repete a pergunta? Porque eu estou falando de momento. Então, momentos são forças que estão fazendo com que esse objeto rotacione. Então, a minha força F1, ela tem uma intensidade de 50 newtons no sentido horário, e ela está a uma distância de 2 metros do meu ponto de rotação, que é esse ponto aqui. A minha força F2 tem 60 newtons. Qual que é a distância dessa força que vai fazer com que esse objeto rotacione? 0. Exatamente, é 0. Alguém não entendeu por que é 0? E se eu fizer essa força de 60 newtons, eu vou estar só puxando esse objeto para o lado direito. Eu não estou fazendo com que ele gire. Então, é como se eu tivesse essa caneta aqui presa na parede. Então, minha força F1 de 50 newtons está aqui. Ela está a 2 metros de distância, ela faz com que a minha caneta gire. A minha força F2, não. Ela está aqui, agindo para o lado, meu lado direito aqui. Então, se eu puxar com 60 newtons, a minha caneta nunca vai girar, porque minha força, a linha de ação dela em relação ao meu ponto O é 0. Por isso é 0 meu D2. Vamos continuar. Minha força F3, ela vale 20 newtons. Positivo, porque ela vai tender a girar o meu objeto no sentido anti-horário. Só que eu não tenho qual que é a minha distância D3. Eu não sei qual que é essa distância aqui, ó, da minha força D3 até o meu eixo onde vai fazer essa rotação. Então, é essa distância A aqui. F3 vai fazer girar? A D3 vai fazer girar, né? Porque eu tenho essa distância aqui, ó, da linha de ação da minha A D3 força. que você está falando aí é de 20 newton. Isso, é de 20 newtons, aham. E a minha D4, ela vale menos 40 newtons, porque ela está no meu sentido horário, e ela também faz o meu objeto girar, só que eu também não sei qual que é a distância D4. Então, eu preciso achar a minha distância D4, que é essa distância aqui, ó, da minha linha de rotação. Meu D4 está aqui, ó. E eu preciso achar esse meu D3. Então, essa distância aqui, né, do paralelo, é como se essa força estivesse aqui em cima também. Então, eu tenho aqui essa linha de ação da minha força D4, é esse pontilhado aqui. Eu acho que eu vou precisar futuramente de caneta com outras cores. Então, eu preciso achar qual que é o valor de D4 e qual que é o valor de D3. Eu sei que o ângulo é 30 graus e eu sei que esse valor aqui é 3 metros. Vamos fazer um desenho só desse componente dessa minha peça aqui em um outro slide. Então, eu tenho ali... Eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho que isso daqui vale 3 metros. E eu tenho que esse ângulo é 30 graus. E eu preciso achar essa componente aqui, que é o D3. Então, eu vou colocar aqui que é o valor D3. E eu preciso achar, como eu sei que daqui até aqui vale 4 metros, porque é o que? Esses 2 metros mais 2 metros, né? Eu tenho mais essa distância daqui até aqui, né? Que é o mesmo dessa distância aqui em cima.
Então, aquele triângulo lá que eu estou desenhando é esse triângulo que está aqui, ó. Então, eu vou chamar essa distância aqui em cima de um valor x. Vou chamar aqui em cima de x. Então, se eu tenho o valor da hipotenusa, eu tenho um ângulo, eu consigo achar quais são esses valores do x e o do d3. Deixa eu só ver uma coisa. Eu tenho mais um slide. Beleza. Então, vamos achar por seno. Eu posso achar, né, o seno, cosseno, vocês podem achar como preferir, né? Mas eu vou usar o seno. Então, vamos lá. Meu seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto ao 30 graus, que é o meu D3, sobre a minha hipotenusa, que é 3. Já consigo achar meu D3 aqui. Então, o meu 3 vai passar multiplicando, então vai ficar 3 vezes o meu seno de 30 igual ao meu D3. Vou rearranjar isso aqui para ficar mais bonito e já vou calcular. D3 é igual a 3 vezes o meu seno de 30, então o seno de 30 vai ser 0,5 vezes 3 vai dar 1,5 metros. Então, vou lá, volto. Eu sei que a minha distância D3 vale 1,5 metros. Agora, vamos achar o valor de x ali. Vamos achar podemos usar o cosseno. Então, meu cosseno de 30 é igual... o meu cosseno é o meu cateto adjacente, que é o valor de x, sobre a hipotenusa. Então, que é o meu x sobre a hipotenusa, que vale 3. Então, o meu x é igual a 3 vezes o meu cosseno de 30. X é igual a cosseno de 30, 0,86 vezes 3 vai dar 2,59. 2,6 a gente pode usar, né? Então, eu sei que esse valor de x aqui, ó, essa distância que falta eu achar, vale 2,6 metros. Então, o meu D4, eu vou escrever até aqui embaixo, né? Meu D4 é igual ao meu 4 metros, mais aquele valor de x lá. Então, meu D4, 4 mais 2,6, D4 vale igual a 6,6 metros, ou 6,59, né? Então, professor, onde faltou para mim foi o F3 aí mesmo, né? Porque como estava puxando na mesma direção lá eu achei que não deveria ter considerado ele, né? Ah, sim, mas pensa, né? Se a gente... Não, agora eu entendi, né? Por causa dessa inclinação aí, se você puxar dele lado, ele vai acabar girando para cima, né? Exatamente. Ele vai girar para cima no sentido anti-horário. Por causa da inclinação. Uhum. Agora acabou. Agora a gente só precisa fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto zero. A gente tem todas as informações, é só a gente multiplicar um por um agora. Então, por isso que é interessante, eu prefiro fazer dessa forma. Eu preciso dizer, prefiro fazer como se fosse isso aqui é uma tabelinha, né? Força F1, distância F1 é tanto. Força F2 é tanta, distância é tanta, assim sucessivamente. Então, vamos calcular. Então, meu somatório dos meus momentos em relação ao ponto O vai ser igual ao quê? Minha força F1 vezes a minha distância 1, mais minha força F2 vezes minha distância 2, mais minha força F3, distância 3, mais força F4 vezes distância 4. A gente já viu que a força F2, a distância, é zero. Então, aqui a gente já pode zerar a minha força F2. O meu momento em relação ao ponto O, sendo positivo no sentido anti-horário, né? É igual a minha força F1, a gente viu lá na tabela, então, menos 50, distância 2 metros, então, menos 50 vezes 2 metros, mais zero, né? Então, F2 sendo zero. Minha força F3, 20, mais 20 vezes a distância é 1,5 metros, mais minha força F4, que é menos 40, vezes a distância, que é 6,6, 6,59 ali. Meu momento em relação ao ponto O, agora é só uma questão de a gente calcular isso. Então, aqui vai ser menos 100, mais 30, menos 263,6. Momento em relação ao ponto O, aqui eu vou colocar mais, né, é igual, né, mas é porque eu arredondei, então vai ficar menos 334,6
Newton vezes metro. Então, vocês podem arredondar ou não arredondar o resultado. Fica a critério de vocês, né? A resolução está correta, né? Então, isso não vai alterar o resultado. Então, ou seja, o meu momento resultante, essa peça, então, ela tem uma força no sentido horário que está atuando nela com o meu valor de 334 newton vezes metro. Alguém ficou com alguma dúvida? Professor, Diga. essa 3 aí eu não entendi nada. Essa conta, a última conta que você fez, eu entendi. Isso daqui eu entendi. Uhum. Agora o resto em si, não. Tudo bem, vamos de novo. Então, tu entendeu que isso aqui é uma haste que tem algumas forças nela que estão tentando fazer ela girar? Sim. E aí tá... o que a gente fez foi achar qual que é o valor dessa força que está tentando girar essa haste. E para onde que... É um vetor, né? Qual que é o modo, qual que é a direção e qual que é o sentido dessa força. Uhum. A força resultante. E para a gente calcular essa força resultante, a gente tem que achar uma por uma. Então, eu tenho lá uma força de 50 newtons, que está agindo numa distância de 2 metros, que é essa primeira aqui. Depois eu tenho uma força 2, que é essa daqui de 60 newtons, cuja distância é 0, então ela é 0. Eu tenho a minha por que força... zero? Hã? Por que 0? Porque eu tinha explicado aqui com a caneta, não sei se tu chegasse a ver. Então, por exemplo, vamos pegar a primeira de 50 newtons. Vamos supor que tu está vendo a minha caneta aqui, que eu estou segurando? Tô. Então, vamos supor que essa caneta esteja presa aqui numa parede. Se eu fizer a força de 50 newtons aqui em cima, a tendência dessa força é girar essa caneta. Concorda? Uhum. E agora, se eu puxar essa caneta aqui, nesse sentido aqui, vai tender a girar a caneta? Não. Essa é a força de 60 newtons. Ah, sim. Então daí ela é uma força 0, então. Isso, a distância da linha de ação dela em relação ao eixo de rotação é 0. Então, por exemplo, se eu fizer uma força aqui, eu vou girar a caneta. Se eu fizer uma força aqui, eu vou girar a caneta. Se eu fizer uma força inclinada aqui, eu vou girar a caneta. Aqui embaixo a gente tem uma força que a força não está inclinada, mas tem uma haste inclinada ali e tal. Tudo isso vai fazer com que a caneta gire. Mas se eu puxar ela nesse eixo aqui, não. Ah, sim. Ou eu empurrar ela contra a parede. Ah, tá. E assim sucessivamente. A força F3 e a força F4 a gente foi decompondo e achando o resultado dela final. Mas aqui onde ficou negativo, por que negativo? Porque é horário? Isso, porque ela está tentando girar a caneta no sentido horário, então é negativo. Porque eu disse que o sentido anti-horário é positivo, né? Ah, sim. Então, a força, se estiver agindo de baixo para cima, ela vai ser positiva. Ou que nem a força F3 ali, né? Que ela tá mais ou menos aqui, né? Ela puxa de forma inclinada, mas ela tende a girar o meu objeto para cima também. Aham. E aí a gente tem que achar qual que é a distância da linha de ação da força em relação ao meu ponto de rotação. Então é por isso que a gente decompôs aqui e achou essas distâncias aqui. Aquela distância do D4 lá. Por que deu 4? Porque aqui eu tenho 2 mais 2. Ó, essa distância é a mesma. É claro que eu E vou desenhar. assim, daí não soma com esse 3 metros não, né? Não soma com 3 metros, né? Porque esse 3 metros não é esse comprimento aqui, é isso aqui que vale 3 metros. Ó. É que aqui o desenho já está todo riscado, né? E a gente achou essa distância aqui, ó. A gente achou essa distância aqui, que é esse x aqui, ó, vale 2,59. Olhando esse triângulo aqui, né? Que a gente, deixa eu ver se eu desenho. Eu desenhei. Dá para desenhar de tantas formas, né? Mas a gente achou essa distância aqui, ó, que é 2,59. Eu poderia desenhar ele também dessa forma aqui, né? Que é basicamente ali como a gente desenhou, né? Mas aqui vale 2,59. É que daí o ângulo de 30 graus está aqui, né? Enfim, mas tem várias formas que a gente pode resolver. Mais alguma dúvida, gente?
Ô, professor, deixa eu ver a conta lá, a última conta lá. Isso. Valeu, obrigado. Eu posso mudar ou tá Beleza, copiando? professor, agora tá certo. Valeu. Beleza. Então vamos para o nosso último exercício. A gente também resolveu esse exercício em sala de aula. 4 forças atuam no parafuso A conforme mostrado na figura. Determine a resultante das forças desse parafuso. Então eu quero a minha força resultante. Isso aqui para ser um ponto de interrogação. E eu quero qual que é o ângulo que ela faz. Então, de novo, tem diversas formas de estar resolvendo esse exercício. Formas mais fáceis e mais difíceis. Então, aqui a gente não está mais falando de momento. Então, aqui a gente não tem mais distância. Aqui a gente só tem força. Então, a gente... Como eu digo para vocês... Como eu daria uma dica para vocês estarem resolvendo ela? Façam a somatória das forças em X e a somatória das forças em Y e calculem quanto que vale esse valor. Então, vamos lá. Decomponho todas as forças em relação a X e a Y. Então, minha força F1, assim, quando eu vou resolver numa equação só, mas vocês têm liberdade para resolver como vocês quiserem. Mas, por exemplo, somatória das forças em X. X positivo está aqui do lado direito, né? Então, positivo é para cá, positivo é para cá. Então, decomponho. Força F1x vai ser a minha força F1 vezes o meu cosseno de 30. Mais a minha força F2x. Então, minha força F2, ela está no sentido contrário, está puxando para o sentido negativo. Então, vai ser menos 80 vezes o meu seno de 20. E assim sucessivamente com todas as forças. Vou dar um tempo também para vocês estarem resolvendo. Eu vou até fechar meu microfone, porque essa demora um pouquinho mais, né?
Tá com o microfone desligado, professor. Eu aqui falando e gesticulando para ninguém. Obrigado por me avisar, Rodrigo. Eu falei que eu vou resolver porque vai ficar muito tarde e tal. Eu também não quero prender vocês aqui até muito tarde, tá todo mundo cansado. Né? Mas os passos para resolver, eles são muito similares. Eu preciso decompor essas forças nos eixos x e y e somar elas. É basicamente isso que eu preciso fazer. Então, eu vou fazer um diagrama de corpo livre na próxima imagem, só para ficar um pouco mais claro para a gente. Eu acho que eu vou fazer até aqui, deixa eu pensar. Eu tenho duas, tá. Eu vou fazer aqui em cima. Vamos ver se vai dar para ver. Meu eixo x, meu eixo y. Tem uma força aqui, F1, que vale 150, e ela faz um ângulo de 30 graus, horizontal. Tem uma força F2, vamos manter o mesmo ordem lá de trás. Então, minha força F2, ela está aqui. Esse desenho ficou, deixa eu pensar, eu vou ter que ser obrigado a manter esse desenho aqui. Então, minha força F2 está aqui e ela vale 80 newtons. E ela faz um ângulo aqui, que é 20 graus. Eu tenho uma força F3 que está aqui para baixo, que vale 110 newtons. E ela não faz ângulo. Por fim, a força F4, que faz um ângulo aqui de 15 graus. Então, vamos fazer somatório dessas forças em relação a x. Vai ser igual ao quê? Vou somar todas essas forças. F1 mais F2 mais F3 mais F4. Mas eu vou somar elas no eixo x. Então, eu vou somar F1x mais minha F2x mais minha F3x mais minha F4x. O somatório dos meus momentos em relação a x é minha força F1x vai ser igual a minha força F1 vezes o meu cosseno de 30 graus. E aí eu vou estar fazendo a decomposição dela aqui no meu eixo x. Eu vou fazer direto, tá, gente? Então, a minha força F1 vezes o meu cosseno de 30 graus. Mais minha força F2. Ela é no sentido contrário, então ela não vai ser mais. Ela vai ser menos. Então, menos a minha força F2, que vale 80, né? Decomposta no meu eixo x. Para eu decompor ela no meu eixo x, ela está sem um ângulo. Seno de 20. Ser menos a minha força F2 vezes o meu seno de 20. Mais a minha força F3. Se a gente olhar a minha força F3, ela está só no eixo Y. Então, ela não tem componentes em x e y. Então, eu não preciso colocar lá na conta. Mais a minha força F4, decomposta no eixo x, que é F4x, que é F4 vezes o meu cosseno de 15. Só fazer esse cálculo que eu vou chegar a qual que é a somatória das forças em x. Então, minha força F1 é 150 vezes o meu cosseno de 30, menos 80, vezes o meu seno de 20, mais minha força F4, que vale, eu esqueci de colocar aqui, vale 100 newtons, né? Mais 100 vezes o meu cosseno de 15 graus. Gente, como tá tarde, vou colocar direto o resultado, tá? Não vou escrever mais uma linha aqui, mas vocês podem calcular um por um aqui. Minhas forças em x vai dar 199,24 newtons. Vou fazer a mesma coisa no meu eixo y. Somatória das forças em y é igual a minha força F1 decomposta no y, então F1 em y, isso aqui eu vou escrever, então F1y
mais F2Y mais F3Y mais F4Y. Somatória das minhas forças em Y é igual a o meu F1Y, então, é minha força de 150 newtons vezes o meu seno do meu ângulo. Então, eu vou começar a escrever já para a gente economizar tempo. Então, minha força F1 é 150 vezes o meu seno de 30, mais a minha força F2 decomposta em Y, mais 80, vezes o meu cosseno de 20. Ela está com o ângulo e está apontando para cima. Menos a minha força F3. Minha força F3 está para baixo no eixo Y, que é menos 110. Menos a minha força F4, que eu vou estar decompondo ela aqui embaixo no meu componente X, no meu componente Y. Então, menos 100 vezes, ela está sem o ângulo, vezes o meu seno, de 15. Ficou apertado. Somatório das minhas forças em Y, vocês podem fazer em casa esse cálculo aqui. Depois, né, vai dar 14,29 newtons. Então, na prática, o que eu tenho? Eu tenho uma força resultante para cima, com o valor de 14,29, e eu tenho uma força horizontal para a direita, que vale 199,24 newtons. Eu preciso achar o quê? Eu preciso achar qual que é o valor da minha força resultante, que é essa força aqui, ó. E eu preciso achar esse ângulo θ aqui. Então, eu vou utilizar aqui Pitágoras, né? Vou copiar aqui do outro lado, só para ficar mais fácil. Então, na prática, eu tenho aquela força, que vale 14,29. E aqui, a de 199,2. Então, eu faço a projeção da minha força ali. Eu preciso achar essa força resultante. Então, minha força resultante ao quadrado é igual... Isso aqui também vale 14,29, né? Então, é igual a 199,2 ao quadrado mais 14,29 ao quadrado. Minha força resultante... Então, façam esse cálculo aqui também. Vou sumarizar aqui, mas 199 ao quadrado, mais 14,29 ao quadrado, tira a raiz quadrada de tudo, vai dar mais ou menos ali 200 newtons. Próximo disso. E a gente vai fazer o meu ângulo θ. Então, o meu θ, ele, né, o triângulo que a gente tem aqui, então, meu tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ é igual a cateto oposto ao ângulo 14,29 dividido pelo meu cateto adjacente, 199,2. Então, tangente de θ é igual a 0,0712. Fazendo a tangente inversa na calculadora, então, quando a gente aperta lá Shift tangente de 0,0712, vai dar o 4,07 graus. Então, esse é o resultado. Ele é uma força resultante de 200 newtons que tem um ângulo com eixo horizontal de 4,7 graus. Então, a força resultante é alguma coisa que está aqui, ó. Então, minha força resultante de basicamente ali 200 e faz um ângulo de 4,07 graus. Então, somatória de tudo isso que está colocando, a gente pode substituir por uma força só, que vale 200 e tem esse ângulo ali. Pessoal, alguém está com dúvida? Nessa parte aí eu fiquei com dúvida, sim. Em qual? No somatório? É que você fez tudo junto aí a conta, né? Eu tava fazendo parte por parte, né? Uhum.
pode fazer parte por parte. Então, força F1, decompõe a força F1 lá no seu componente X e no seu componente Y, né? Então, minha força F1... E não tem problema fazer parte por parte, tá, gente? Então, minha Essa força... parte final aí de achar a força resultante que eu fiquei confuso, né? Ah, sim. F1 e Y. Aí dá para fazer um por um aqui também, e depois só somar tudo no final vai dar o mesmo resultado. Mas aí tem que lembrar que o que a gente está calculando não deixa de ser um triângulo, né? Então, essa força resultante ela vai apontar para algum lugar, porque é o vetor resultante. Então, se a gente somar tudo isso que está acontecendo aí, vai apontar uma força para algum lugar, né? E vai ter um determinado ângulo em relação à horizontal. Então, por isso que a gente faz esse cálculo da força resultante. Por isso tem que interpretar o resultado. Por exemplo, se tivesse dado um valor negativo aqui nesse 14, essa flecha, ao invés de estar aqui para cima, ela estaria aqui para baixo, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Por isso que tem que entender o que quer dizer o sinal e para onde está apontando o meu vetor. Beleza, gente? No mais, a aula de hoje era isso. Eu fico aqui disponível para estar tirando dúvidas com vocês e os assuntos que vão cair na prova são esses. Como que é esse negócio da shift tangente lá? Aqui, ó, é para calcular a tangente inversa, né? Então, a gente quer fazer a tangente inversa de um ângulo, né? Então, aqui na calculadora, tu aperta Shift, tangente, daí vai aparecer lá um tan na menos 1 escrito. De ali 0,0712. Aí tu aperta igual, aí dá o valor do ângulo, que é 4,7 graus, né? Ok. E vocês podem fazer isso para qualquer coisa. Por exemplo, o meu cosseno de 60 vale 0,5. Se apertar Shift cosseno de 0,5, vai dar 60, que é o ângulo. Então, ou, por exemplo, o meu cosseno de 30, né? Cosseno de 30 é 0,86. Então, se eu apertar lá na calculadora Shift cosseno, escrever 0,86 e apertar igual, ele vai dar o meu ângulo, 30,68, porque tá arredondado, né? Então, é a partir do valor eu achar o ângulo. Geralmente a gente acha lá uma divisão e a gente quer saber qual que é o cosseno do ângulo, né? Mas agora a gente está fazendo o inverso, a gente quer achar quanto que aquela divisão vai valer em termos de ângulo, né? Então, por isso que é o inverso, é o tangente na menos 1, né? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, beleza. Vou parar a nossa gravação.